Olá, começamos agora mais um programa Indústria Sustentável, espaço onde a gente discute os desafios e as oportunidades que o universo ESG traz para as empresas cearenses e brasileiras. Aqui você confere como a indústria está se transformando para ser mais sustentável, mais responsável socialmente e também melhor administrada. No programa de hoje, nosso convidado é o Rodney Ventura, diretor executivo da KW Brasil, uma empresa fundada em 1998, que hoje é referência em serviços industriais especializados e atua em diversos estados do Brasil. A gente vai conhecer melhor a história da empresa, suas ações de sustentabilidade, seu impacto social e como ela planeja o futuro baseado nesses princípios ESG. Rodney, muito obrigado por atender o nosso convite. Rodney, vamos falar sobre a KW Brasil, né? Apresentar ao nosso público telespectador. O que é a KW Brasil, quando é que ela começou, em que setor do mercado ela atua? A KW Brasil, ela começou, era até KW do Brasil, hoje KW Brasil, ela começou em 98 com um foco para atender a indústria do isolamento térmico para a indústria pesada. Depois houve uma transição societária por volta de 2010, 2011, ela se moveu para o estado do Pará, por uma questão de uma relação mais forte nessa época com a indústria da mineração, em especial alumínio e a mineração em torno ali do estado. Ficou lá por vários anos e hoje ela mantém uma estrutura lá, mas hoje ela está com um escritório administrativo central aqui na cidade de Fortaleza, né? E aí a operação hoje já está mais dispersa, a gente tem uma estrutura no Pará, tem escritórios aqui no Ceará Central, escritórios em São Luís, em Vitória, no Espírito Santo, uma estrutura operacional no Rio de Janeiro para atender a siderurgia, e entre estruturas próprias e parceiras, estruturas de fabricação em Minas, em Vitória e no estado do Pará. Então a gente tem uma abrangência de atendimento, mas a gente atende a indústria de base. Perfeito. A KW começou com foco no isolamento térmico, começou né? no isolamento, como é que depois essa ampliação do escopo? Hoje atende a mais serviços, né, da indústria? Começou no isolamento porque ela começou um pouco mais focada na indústria do papel e era um momento que estava tendo. E aí depois disso, como que foi essa ampliação? Hoje, vou fazer um pouco de trás para frente, a KW responde à indústria de base, é a indústria que a gente trabalha essencialmente. A indústria de base é mineração, papel e celulose, óleo e gás, petroquímica, cimento, energia, siderurgia, metalurgia. Esse cliente ele consome uma amplitude maior de serviços, né? Então, nessa amplitude maior de serviços, o isolamento acabou evoluindo para outras atividades, como andaime, como pintura. E aí, ao longo do tempo, hoje já mais estabilizado, o que ocorreu? A partir de 2020, nós fomos nos tornando um provedor de soluções. Então, por quê? Porque a entrega de vários serviços nos dá escala e nós temos um propósito de atender o cliente, né? Então, eu acho que esse atendimento, ele vem atrelado a uma proposta de valor. Então, dentro dessa proposta de valor, como que a KW trabalha hoje e é como a gente se estruturou e como nós atendemos. Hoje o nosso foco ele é maior em como nós fazemos do que em o que nós fazemos, né? Então, o que nós fazemos? Nós atendemos em fabricação, montagem eletromecânica, atividades que chamam de complementar, como andaime, pintura, isolamento, instalação de revestimento refratário e uma outra atividade complementar dentro dessa caixa. O que é o como nós fazemos? São as premissas da nossa proposta de valor. Ela está atrelada a pessoas, atrelada à segurança desses mesmos colaboradores, está atrelada à excelência operacional, que hoje é fundamental você ser capaz de entregar mais, né? Entregar no prazo, entregar com as condições que são esperadas, né? O cliente que nos contrata, o produto dele não é o que nós fazemos. O produto de uma siderúrgica é aço, o produto de uma mineradora é o minério. Então, nós precisamos ter uma entrega em que ele possa se concentrar no core business do que ele faz. Então, você precisa agregar dentro disso. Então, como eu falei, pessoas é uma alternativa, somos prestadores de serviços, então é o nosso insumo principal. A segurança, que faz parte do que nós somos e da manutenção desse grupo conosco, é uma medida, é a proteção à vida, e aí já é inegociável. Excelência operacional,
A gestão de contrato efetiva, que significa não é uma gestão de trincheira, em que um fica dando tiro um de cada lado. É uma gestão em que quando você tem problemas, você identifica, compartilha e ali você toma uma decisão conjunta, porque todos ganham e perdem juntos dentro disso. E uma estrutura sustentável que é a questão de sustentabilidade, governança e comprometimento ético. Então essas 5 coisas sustentam como nós entregamos. Então se o cliente compra um escopo, 2 escopos ou 5 escopos, ele entende, temos clientes que isso é muito claro, em que como ele recebe é da mesma maneira, independente do que nós entregamos. Isso permite com que, quando nós nos propusemos a fazer algo, nós entregamos com essa proposta de valor e o cliente consegue receber isso envolvido num desenho de tecnologia bem robusto que nós temos hoje, já in-house, na verdade, em que você possa ter uma entrega consistente. É isso que a gente se propõe como companhia. E chegou aqui no Ceará, né, Rodney? Fala como é que é a operação da KW aqui no estado. Nós chegamos no Ceará por volta de 2020, inicialmente 2021, com trabalhos, contratos com a Arcelor, depois já outras atividades na energia P100. Temos vários contratos ativos, um efetivo entre 300 e 400 pessoas aqui no estado, na região do P100. Atuamos aí em serviços de pintura e isolamento e atendimento na área de montagem e prestação de serviços na área de eletromecânica. Isso é o que a KW faz essencialmente aqui no Ceará especificamente. São 300, 400 pessoas aqui no Ceará, por volta de 1.300 pessoas nas nossas outras operações. É um desafio muito grande, né, para gerenciar tudo isso. É um desafio grande. Eu acho que quando você tem uma espinha dorsal que funciona e consegue construir uma cultura robusta, você fica menos propenso a turbulências, não que não hajam, mas você fica menos propenso a turbulência. É importante no mercado demandante como está, em que a renovação da mão de obra nesse ambiente nosso está mais escassa, né? Porque não tem nenhum jovem de 18 anos que fala o meu sonho é trabalhar com andaimes e isolamento térmico, né? Ele quer ser um influencer, ele quer fazer alguma outra coisa. Então há um desafio assim dessa... É um desafio também para atrair, também para manter, mas quando ele vem, você tem um ambiente que é um ambiente desafiador, a indústria é desafiadora, ela tem riscos, mas... é um ambiente que apaixona e aí quem se aproxima e realmente fica, acaba construindo sua carreira. Há um ambiente de capacitação, então? Um ambiente de capacitação. A nós, como a estrutura geral pública, um pouco sofre um pouco com isso, mas aí o que nós temos que fazer? Temos que construir e educar internamente. Então tem programas de treinamento, em alguns ambientes a gente já conseguiu fazer programas com o Senai, em que nós damos uma parte do recurso e o orientador, que precisa ser alguém do ramo. O Senai dá uma infraestrutura e ajuda com os certificados. Então às vezes você precisa fazer isso na área de andaimes e acessos, ou fazer isso em alguma outra área, mas nós precisamos encontrar soluções. Então, se a gente não as encontra, às vezes, com outro órgão que deveria fornecer, para que nós possamos se manter como companhia e entregar a proposta de valor que a gente espera, o que nós temos que fazer é simples, é nós, dentro das nossas limitações e às vezes algumas vantagens, conseguir construir uma estrutura que construa isso, que fomente isso. Não dá para simplesmente falar, nossa, eu não tenho, que pena, nós não temos esse espaço. E o Brasil, do ponto de vista de infraestrutura, traz desafios adicionais, né? Às vezes nós temos uma indústria que faz, desculpe o termo, alguns voos de galinha. Então você tem momentos de investimento e enormes momentos de recuo. Nós não conseguimos ter uma janela longa em que dure décadas. Então você nisso tem quebra de gerações, dificuldade de formação. Quando você tem uma transição de geração, no momento de baixa da indústria, naturalmente você tem menor formação porque você não tem o fomento para fazer. Aí quando você tem uma outra subida, uma outra demanda, aquela mão de obra já ficou mais escassa porque o tempo ele passa e as pessoas vão se aposentando, vão parando. O Covid trouxe muito impacto dentro disso, muita gente madura, é uma área com uma faixa etária alta dentro disso, então o ponto é exatamente esse, assim, esse é o grande desafio. É um dos grandes desafios da nossa indústria aí, que é uma indústria aí meio escondida, nem todo mundo sabe,
Mas ela é a indústria da base de tudo. Qualquer crise internacional, nós somos os primeiros a sentir. Porque a mineração está aqui, o aço está aqui, o petróleo está aqui, a química está aqui. Esse é o cliente que nós prestamos serviço. Verdade, é um desafio muito grande para as indústrias, para as empresas, essa mão de obra qualificada. Para todo esse ecossistema. Né? A gente vai fazer uma breve pausa aqui, Rodney, porque nosso primeiro bloco já terminou. No próximo bloco a gente vai aprofundar um ponto central do nosso programa, é como a KW Brasil trabalha a sustentabilidade, o social e a governança no seu dia a dia. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Indústria Sustentável. Hoje o nosso convidado é o Rodney Ventura, diretor executivo da KW Brasil, uma empresa que alia tecnologia, qualidade e compromisso com o futuro. Rodney, entrando mais nessa situação, nessas práticas sustentáveis, conta pra gente o que é a KW Brasil tem como compromisso, né, a preservação do meio ambiente, a segurança dos seus colaboradores. Como é que ela trabalha esses princípios ESG? Nós entendemos assim, como companhia temos uma nossa proposta de valor e dentro desses itens, um é a questão de governança, sustentabilidade e comprometimento ético. Nós entendemos que isso precisava ser um cerne do que nós fazemos como companhia. Então, como nós iniciamos essas atividades de ESG, né, por volta de 2020, 2021, inicialmente tateando, aprendendo, então muitas vezes os projetos ficam muito dispersos e às vezes não ficam tanto funcionais as iniciativas. Filtramos muito e hoje nós acabamos tendo aí uma programação mais efetiva e mais centrada. Hoje tratamos isso como uma área de sustentabilidade, né? E internamente e externamente, mais com foco de sustentabilidade do negócio em si. Então, como é que você constrói o negócio, como é que você evolui esse negócio e você se mantém sustentável na comunidade que você atua, com quem você trabalha. Então, as iniciativas nossas são focadas nas questões de diversidade e de oportunidade. Então, a gente tem programas internos em que você traz oportunidade para as pessoas, desenvolve, estabelece também melhor treinamentos. Nós recentemente recebemos o prêmio no 4º ano de uma das melhores empresas para se trabalhar pela FIA São Paulo, então tem um esforço interno para que você mantenha um ambiente sadio. Também temos dentro dessa agenda um programa chamado Por Elas, em que nós temos uma ação semestral pontual, em que nós fizemos já no Maranhão, no ano de 2026 deve ser aqui no Ceará, mas já faz anos que nós fazemos, em que a gente identifica uma escola, dentro dessa escola a gente dá um apoio ali, cria um evento, esse evento dura o dia inteiro para as crianças, mães e pais, as mães têm a oportunidade de ali encontrarem atividades em que elas possam aprender algo que elas possam gerar algum dinheiro, algum caixa em casa, como organizar festas, etc. Normalmente o órgão público daquele local leva funcionários para que possam emitir certidões de nascimento, registros ou CPFs. Então, você cria ali uma comunidade que aquilo roda um dia, mas as crianças brincam, comem, a gente fornece essa estrutura, fornece tudo isso. Em termos de ESG, do ponto de vista sustentabilidade, do ponto de vista de meio ambiente, nós temos um programa específico amarrado à redução de emissão de CO2. Então, como que nós fazemos? Nós elegemos contratos, aqui no Ceará tem um contrato assim, em que é um projeto chamado Pegada, e ele tem qual a intenção? Pegada Zero o nome. Qual que é a intenção? É que esse projeto escolhido, esse contrato escolhido, ele tem emissão zero de carbono compensada. Então, a cada período de tempo, 3, 4 meses, nós fazemos lá o levantamento de qual é o que foi emitido em termos de transporte, em termos de pessoas, tem cálculos aí consolidados e reconhecidos internacionalmente para que esse cálculo seja feito. Isso define uma quantidade de árvores e esse plantio é feito. Feito com critérios. Temos acordos aqui com parques em Caucaia, em São Gonçalo e tudo mais, em que a nossa equipe planta aquela quantidade, porque se você planta em ambientes que o plantio ele não é sustentável, um meio fio de rua,
na verdade, há mais intenção do que resultado. Então é preciso ser feito no parque, você faz os acordos, então existe um trabalho aí no back-office para que isso seja organizado e que o plantio se funcione, seja efetivo. Então dentro disso, essa compensação de carbono, ela funciona. O outro é já um trabalho interno, cuidando do nosso próprio pessoal, muitas vezes participa de processos de clean-up em praias, ou ou atividades em que você corre, ou nós temos um programa muito robusto de doação de sangue, que periodicamente nos ambientes, um grupo nosso, a gente incentiva, identifica, leva até o centro de doação, doa uma certa quantidade de sangue. Então, tem alguns programas que nós fazemos de maneira, como é que nós trazemos impacto para a comunidade, mas trazemos impacto de forma sustentável. Essa é uma das formas práticas, efetivas de fazer isso na rotina. Práticas e efetivas em todas as áreas do ESG, né? Você falou programas de ESG, falamos ambiental, social e governança, né? Mas como é que a inovação tecnológica, Rodinei, entra nesse escopo, se misturando com a sustentabilidade para ter, inclusive, uma eficiência operacional? Hoje, como que funciona, né? Eu acho que o uso de recursos é uma parte determinante, um dos motivos dessas discussões todas. Então, nós temos dentro de alguns sistemas, dependendo do escopo que é feito, uma estrutura robusta para que você recicle. Em ambientes onde você tem pintura, por exemplo, a gente tem equipamentos que reduzem o volume de latas que são descartadas. Você também tem sistemas de filtragem de tinta quando sobra, que sempre sobra, em que isso vira solvente. Esse solvente você usa para limpeza, em média se reduz quase 75% daquele volume de tintas em solvente, então você já compra menos, você traz ganho financeiro para o contrato e em contrapartida você está gerando menos resíduos, reutilizando as coisas. Então esses são exemplos de tecnologias bem simples, mas que elas são bastante efetivas. E dá para mensurar um ROI aí nesse sentido, assim, esse retorno do investimento verde tecnológico, como é que isso traz para a empresa? Isso ocorre em algumas maneiras. Às vezes financeiramente você tem uma dificuldade maior de fazer a medida, sendo muito prático, até porque isso é muito incipiente. E como nós prestamos serviços, o que ocorre? Você não tem uma produção de materiais em que essa reutilização você consegue ter uma conta direta. Então você tem ganhos muito mais comportamentais. Você não perde, porque você, por exemplo, esse da tinta, você ganha, você economiza, então você não perde, mas você tem ganhos comportamentais, você tem, como eu comentei, a pessoa se sente num ambiente que ela está mais propensa a querer trabalhar, ali tem um ambiente que convence, as novas gerações têm um ímpeto maior a trabalhar em ambientes em que elas entendem que tem uma postura diferenciada, em que você olha as coisas de forma mais equilibrada. Então esse equilíbrio geral ele é determinante nesse aspecto. São vários vetores que precisam no total criar um ambiente, que o ambiente seja sustentável e aí dentro disso você consegue fazer um negócio sustentável. Isso já paga o investimento com certeza. Rodinei, daqui a pouquinho a gente volta, porque no nosso próximo bloco a gente vai falar sobre o futuro, né? Como é que a KW pretende ampliar seus negócios e suas medidas sustentáveis. Daqui a pouquinho a gente volta. O Indústria Sustentável está de volta. Hoje nós estamos conversando com o diretor executivo da KW Brasil, Rodinei Ventura. Estamos conhecendo como é que essa empresa de referência no mercado tem transformado sua operação para ser mais sustentável e também responsável. E nisso, a gente estava conversando agora há pouco, Rodinei, você vai trazer aqui para a gente um conceito muito interessante, né, que é essa vetorização de comportamento. Como é que a KW Brasil pensa e trabalha nesse sentido? Nós acreditamos que qual é o nosso papel dentro desse desenho de fazer algo sustentável, né? Nós somos uma operação que tem uma quantidade X de pessoas. Cada pessoa dessa representa na prática uma família, essa família está dentro de uma comunidade. Mas ela está dentro de um ambiente meio controlado. Nós estamos dentro da ArcelorMittal, estamos dentro da CSN, dentro da Hidroalu Norte, da Vale. O que isso provoca? Provoca que do portão para dentro você tem um comportamento.
Eu acho que o papel nosso é vetorizar o comportamento do portão para fora, né? Então, o que significa? Isso já é algo que ocorre em segurança. O funcionário nunca trabalhou nessa indústria, que é uma indústria que tem exigência de segurança alta. Ele começa a trabalhar e quando ele começa a trabalhar, ele começa a entender riscos e tem uma percepção de risco que ele não tinha e aquelas coisas que se fazem em casa, igual subir num telhado molhado sem se preocupar que vai cair, ele começa a olhar e fala, olha, eu acho que isso aqui eu tinha que fazer diferente e ele se protege, melhora a percepção. Eu acho que a sustentabilidade ela tem que ter o mesmo papel e nós trabalhamos com esse foco, em que do portão para fora esse comportamento se reproduz. Então, quando ele está num ambiente que está mais diverso, que respeita mais diferenças, que certas coisas já não são feitas porque não cabem mais, esse comportamento ele leva para casa e quando ele leva para casa, o filho acompanha, a família acompanha e isso se reproduz. Então, isso é o mais funcional. Isso é uma construção de longo prazo. Senão, nós estamos com comportamento ou com comprometimento sustentável, mas ele fica dentro de um ambiente que, na prática, ele não gera impactos de longo prazo, ele gera impactos só naquele ciclo que nós estamos convivendo. Então, eu acho que é relevante nós conseguirmos vetorizar o comportamento. O que nós construímos dentro de casa, o funcionário consegue entender que aquilo é valor e ele consegue, do portão para fora, fazer. Um exemplo prático, é você ter uma campanha de trânsito dentro de uma companhia, todo mundo atende, do portão para fora, ele vai para casa, pega a motinho dele, põe o capacete no cotovelo e vai para casa. Você entendeu que as coisas não se conectaram e aquilo não fez efeito. O que a gente precisa fazer e ter esse cuidado é conseguir levar isso para frente, porque aí sim você constrói algo, e eu acho que é o papel, porque aí não é uma companhia que faz, é a principal que contrata, as suas contratadas, o seu ecossistema, ele consegue se reproduzir. Se a gente não tiver essa direção, nós ficamos um pouco assim, todo mundo fingindo que está fazendo e nem sempre o resultado vem. Eu achei interessante, Arnei, porque essa vetorização, né, do comportamento, ela gera retorno justamente. Retorno real. Retorno real, porque você vai ter funcionários mais felizes, né? E saindo e voltando, querendo fazer o trabalho, e com relação à saúde desses trabalhadores, né? Você citou exemplos aqui bem básicos, bem prático, né? Do cara sair da empresa e ir para casa sem capacete, com capacete no cotovelo, sofre um acidente e no outro dia ele não volta. Exato. A forma de... é por isso que essa vetorização é fundamental. Ela é na questão da segurança, né? Ela é no convívio com o diverso, né? É verdade. Então, nós sabemos que o nosso país é continental, a gente tem faixas de cultura em termos de comportamento, que elas não são lineares, elas vão evoluindo ou melhorar, ou se alterando nas regiões conforme a cultura da região, muitas vezes. E aí você tem um funcionário que teve uma criação um pouco mais tradicional, tem algumas relações com as diferenças um pouco mais rígidas. Dentro desse ambiente ele entende que todo mundo entrega igual, faz igual, tem que lutar igual, enfrenta problemas da mesma forma. E isso, melhorando a forma dele ver, é natural que isso se reproduz em casa. Se reproduz numa piada a menos, que é um grande desafio, né? Nós estávamos falando aí antes, nós somos uma geração que há alguns anos, ou um pouco mais que alguns anos, mas nós tínhamos programas nas TVs abertas que hoje, quando ele passa reproduzindo, aparece isso aqui representa um momento daquela época ali, né? Que não seja pensamento. Então, nós estamos numa transição das gerações de comportamento e está indo numa velocidade, a expectativa, que às vezes não necessariamente todas essas gerações tomam essa direção. Então hoje, na nossa indústria de base, você tem pessoas de 50, de 60, de 30, de 40. Cada uma dessa passou por um momento. Nós falamos de uma agenda comum para todas. Então, tem ciclos de transição. Essa vetorização faz com que a de 50 veja a melhora de 40, a de 40 a melhor de 30, mas o mais importante é que do portão para fora, porque aquele ambiente nosso tem 100 pessoas, tem 1.000, tem 3.000 pessoas, mas no bairro tem 30 mil, tem 40, tem 50. Verdade. Se ele é um profissional que se destaca e está construindo a vida e tem um comportamento em que ele é mais tolerante ao diverso, em que ele vê as coisas de forma um pouco diferente, está vendo diferente, é lógico que isso contamina a família, ele é admirado pela família, pelo trabalho, por ser uma pessoa ali que entrega, honesta e dedicada, e isso se reproduz em outras direções. Aí você tem uma vetorização efetiva e quando você vai ver tem uma comunidade. Às vezes nós vemos países
nós vimos países que a gente admira, mas aquilo ali não foi um disco voador que chegou, né? Aquilo foi uma cultura construída e disseminada, e hoje a geração de 5, 10 anos de idade não sabe se comportar de outra maneira, senão aquela que nós admiramos. Se nós não fizermos isso, a gente finge que faz e o outro finge que acredita. É isso. Rodinei, vamos falar sobre o futuro da KW Brasil, principalmente aqui no Ceará. O que é que vocês estão planejando? O Ceará ele tem uma característica muito admirável, e não são todos os estados da federação, e nós estamos em vários que são assim, que é um estado que tem abraçado a indústria e ele abraça não se desindustrializar. Então você tem o P100 que busca uma força pujante, você vê que é um estado que conseguiu e se antecipou e foi pioneiro na questão do eólico. Esse eólico trouxe sim um bônus depois, que já foi o hidrogênio verde, que viu aqui é um local e outros estados da região Nordeste não estão com essa vantagem. Tem o próprio data center, sempre precisa estar perto do grande fornecedor de energia, então você vê que tem um ecossistema que ele começa a funcionar. Isso, primeiro, é admirável do estado do Ceará na amplitude, tanto de quando o poder público tomou essa decisão e atuou para, né, nos momentos que atuou para, e quanto ao próprio estado, que eu sou de outros estados, você vê que aqui esse ambiente de fomento ele é muito interessante. Então, esse é um lugar para se estar. O P100 está em pleno desenvolvimento, em energia, combustível, a siderurgia em si, a Arcelor é a grande âncora daquele ambiente, que nós temos ali muitas operações. Então, o fato da KW ter trazido a sua sede para o Ceará, eu diria que é definitivamente um depoimento de que nós acreditamos no Ceará. Queremos nos desenvolver aqui e é daqui que sai a base das nossas operações para o resto do país. Bom saber disso. Obrigado, viu, Rodinei, pela Eu que agradeço o espaço, obrigado pelo convite. Por ter atendido o nosso convite. Bom saber que a KW Brasil tem esse pensamento responsável de sustentabilidade, que pensa, né, não só nos seus funcionários, como nas famílias deles, na comunidade em que vivem. É o que nós buscamos aí conseguir fazer alguma diferença para nós e para a comunidade e para o cliente que a gente atende. Com certeza. Obrigado. Obrigado, Rodinei. eu que agradeço. Nós chegamos ao fim de mais uma Indústria Sustentável. Hoje conversamos com o Rodinei Ventura, diretor executivo da KW Brasil, que nos mostrou como uma empresa de grande porte pode aliar o crescimento econômico, a segurança de colaboradores, responsabilidade social e também preservação ambiental. Se inscreva no canal da TV Otimista no YouTube, curta, compartilhe e continue com a gente nesse diálogo sobre uma indústria mais justa, responsável e sustentável. Até a próxima!